Olá, alunos de filosofia do primeiro ano. Conforme eu prometi, vamos fazer a correção da prova do segundo trimestre e essa correção ela já serve como preparação para a prova de PPDA. Por quê? A prova de PPDA não tem nada de conteúdo diferente dessa aqui. Serão questões diferentes, mas sobre os mesmos assuntos daqui. Então a correção dessa prova do segundo trimestre já vai servir para auxiliar vocês no PPDA. Lembrando que a prova do PPDA é sem consulta e vai ser realizada na próxima aula, beleza? O exercício número 1 aqui, então tinha os 3 conceitos principais que nós trabalhamos, que era ética, virtude e moral. Eu falei desses 3 conceitos bem em todas as aulas, e eles estavam bem separados e apresentados no nosso polígrafo. E infelizmente, mesmo assim, mesmo essa prova sendo com consulta, teve muita gente que errou, muito mais pessoas do que eu imaginava que errariam essa questão, erraram. Ética, moral e virtude são conceitos parecidos, mas eles têm suas características diferenciadas. Por exemplo, o primeiro que tinha aqui, o número 1, era ética. Das alternativas que vocês tinham para marcar, o mais adequado seria que a ética critica racionalmente o que é certo, o que é errado em uma sociedade. O que a gente precisa se lembrar é o seguinte: quando a gente está falando de ética, a gente está falando de um pensamento realmente filosófico, então por isso mesmo crítico, acerca de pensamentos morais. A ética, ela busca sempre pautar princípios, não regras específicas, princípios gerais, para que as pessoas possam aplicar esses princípios, independente da sociedade, da cultura, da religião, da época em que elas estejam vivendo. Por isso mesmo a gente costuma dizer que a ética busca ser universal. Depois, o conceito de moral, mais adequado para vocês marcarem aqui, seria que a moral tenta dizer para o indivíduo ou sociedade o que é certo e o que é errado. A moral, ela está mais ligada à prática e geralmente, muitas vezes, ligada à religião, ligada à política. Ela se mostra como um código, como regras, Código Penal, por exemplo, ou mesmo os 10 mandamentos lá da Bíblia. Então a moral, ela tenta dizer para o indivíduo, para a sociedade, para os membros de uma religião, o que é certo e o que é errado segundo os seus princípios. Então ela está muito mais agarrada à prática. E por fim, a virtude. A virtude, embora esse conceito tenha mudado ao longo do tempo, geralmente está ligado àquela pessoa que tem na sua prática o costume de sempre agir bem. Claro que isso vai depender da moral que ela participa para dizer o que é agir bem e o que é agir mal, mas aquela pessoa que costuma fazer bem e fazer o bem naquilo que faz é, no geral, considerada uma pessoa virtuosa. Então tenham isso em mente sempre. Depois aqui, no exercício 2, verdadeiro e falso, a gente tem uma série de questões que precisam ser analisadas atentamente. Por exemplo aqui, é correto dizer que a ética busca fundamentos universais que possam ser usados para melhorar as práticas morais e particulares e, consequentemente, a vida em sociedade? Sim, isso é verdadeiro. Inclusive, já falei agora há pouco que a ética sempre busca ser universal e valer para qualquer tempo, para qualquer sociedade, para qualquer religião. E, evidentemente, os princípios éticos eles buscam sempre a vida melhor para todos. Eu até sempre comentava em nossas aulas, se a proposta for de vida melhor para determinado grupo, para determinada parcela da sociedade, geralmente ela não é ética. Para ser ética, precisa-se sempre levar em conta a melhora geral. Depois a outra questão dizia: para Aristóteles, nossas amizades podem ser por prazer, utilidade e virtude. Porém, somente a amizade por virtude é verdadeira devido ao seu caráter ético. Mais uma vez, tínhamos aqui uma questão verdadeira. A amizade por prazer, por se sentir bem com determinada pessoa. A amizade por utilidade, por aquela pessoa ter uma característica que nos é útil. E a amizade por virtude, que é aquela que supera a utilidade, que supera o prazer, que está ligado à vontade de estar e fazer o bem com aquela pessoa. O Aristóteles não está dizendo que é errado ter amizade por utilidade, é errado ter a amizade por prazer.
ele nos diz que é o tempo que vai testar para vermos se a amizade dura, e assim podem ser consideradas amizades por virtude, ou para ver se simplesmente elas acabarão. Próxima questão dizia: para Agostinho, a moralidade de um homem se dá conforme aquilo que ele ama. Por isso mesmo, alguém que só ama coisas materiais e efêmeras, como o ouro, o luxo, a riqueza, não está agindo moralmente e se torna tão corrupto quanto essas coisas. Mais uma vez, verdadeiro. Por isso mesmo, o próprio Agostinho dizia que as pessoas deveriam amar a Deus, que é o sumo bem, e assim elas estariam amando aquilo que não é corruptível. Isso até depois tinha uma questão relacionada a isso. Então vamos aqui à próxima questão. Segundo as interpretações bíblicas de Agostinho, Deus não é o dono da terra, mas sim os homens, que podem dividi-la conforme seus interesses, extraindo tudo o que ela gera e ficar com o lucro sem precisar dividir com o restante da sociedade. E mesmo assim, permaneceria ético e bem visto aos olhos do sumo bem. Sumo bem só não é a bondade absoluta também, como é a ideia de Deus em Agostinho. Essa questão aqui, ela é falsa, ela está bem falsa, ela está bem dizer ao contrário das interpretações de Agostinho. Para Agostinho, Deus seria o dono da terra e não os homens. Por isso os homens não poderiam ser donos, assim, por exemplo, de fazendas, de propriedades, botar outros homens a trabalhar ali e lucrar em cima. Para Agostinho, a terra deveria ser dividida, dada para aqueles que realmente gostariam de trabalhar, e o fruto dessa terra, as colheitas, as plantações, as lavouras, ou mesmo o lucro retirado de tudo isso, deveria ser dividido igualmente na sociedade, para que ninguém passe fome, para que ninguém passe pobreza e assim por diante. Então, do jeito que estava colocada aqui a questão, ela estava completamente falsa, bem dizer, o oposto das ideias do Agostinho. A outra questão dizia: as leis e constituições que hoje temos nos países democráticos em nada tem a ver com a filosofia moral dos grandes pensadores modernos como Kant, Hegel e Mill. Mais uma vez, uma questão falsa, completamente errada. As constituições, as leis, os códigos penais que temos hoje nos países livres e democráticos, inclusive as próprias ideias de liberdade e democracia, elas nos apontam diretamente para estes pensadores modernos, Kant, Hegel e Mill. Hoje, se a gente tem uma Constituição que nos garante direitos e deveres, embora não sejam tão respeitadas assim, essas constituições que nos tiraram de ideias bárbaras lá da Idade Média têm grande influência desses três pensadores. A próxima questão diz assim: por lidarem com o bem e com a fé, as morais nunca entram em conflito, principalmente as morais religiosas. Falsa, totalmente falsa. E as religiões e as morais religiosas estão sempre em conflito. E foi assim desde o princípio dos tempos. As primeiras aldeias tinham as suas convicções morais e entravam em guerras e confronto com outras aldeias, tentando provar que a sua moralidade era superior. Então, as morais, e principalmente as morais ligadas à fé e à religião, costumam quase sempre entrar em conflito. Por isso mesmo que precisamos buscar princípios éticos universais para evitar esse tipo de conflito. Outra questão que era sobre o utilitarismo. O utilitarismo é uma ética que funciona bem para problemas extremos e pontuais, como o dilema do trem. Porém, quando aplicada na política, pode gerar grandes problemas. Essa é uma questão que, ao longo dos anos, se mostrou verdadeira, principalmente com algumas coisas, como as grandes guerras ocorridas no século XX. O utilitarismo é uma boa? Depende para quê? Principalmente de casos pontuais e extremos, onde a gente tem que decidir em afetar uma maioria da população ou uma minoria. Isso sempre valendo que maioria e minoria, falando aqui no utilitarismo, é sempre numérico, nunca moral ou étnica. Então, o utilitarismo ele se mostra eficiente nesses casos pontuais. Porém, para questões mais complexas, se torna muito problemático. Como a gente viu, se é um caso extremo, onde a decisão é prejudicar um ou prejudicar cinco, muitas vezes o melhor caminho, geralmente, é prejudicar apenas aquele um. Só que quando a nossa opção é prejudicar 5 milhões ou 1 milhão,
Bom, esse problema ele já parece estar corrupto desde o princípio. Eu não posso nunca colocar como uma possibilidade moral prejudicar 1 milhão de pessoas. Eu tenho que buscar uma outra alternativa que não prejudique um número tão grande. Então, por isso mesmo, o utilitarismo ele se torna meio que problemático para pensar esses casos grandes. Outra questão, independente da nossa consciência, todas as nossas ações na vida e em sociedade são feitas sobre pressupostos morais e princípios éticos. Por isso mesmo, viver é se equilibrar entre nossas escolhas e consequências. Verdadeiro. A gente pode até não saber, pode até não conhecer os princípios morais que estão dentro de nós. Mas desde pequenininho, nossas mães, nossos pais, aquelas pessoas que nos criaram, iam nos dizendo o que era certo, o que era errado. Então foram imprimindo dentro de nós noções morais e princípios éticos. Independente que a gente goste, que a gente não concorde, que a gente pense e assim por diante. Tal como naquela atividade que a gente fez na aula sobre o dilema do trem, a gente sempre toma decisões baseadas em princípios que acreditamos serem certos, ou seja, serem morais. E a última questão era: a lei nada mais é do que a síntese entre a vontade geral dos homens e a vontade de Deus. Por isso mesmo, a lei não deve nunca ser questionada, e a vida de quem descumpre a lei passa a valer menos. Falsa, bem falsa. A lei é apenas um texto criado por pessoas que detêm o poder, geralmente para tentarem se manter no poder. A lei muda. Muda o governo, muda a lei, muda-se as regras, sempre de acordo para os interesses deles. Por isso mesmo a gente não deve julgar, né, como diz aqui, o valor da vida de uma pessoa por desrespeitar ou não desrespeitar uma lei. Pensem que o próprio ensino de filosofia ele foi proibido, inclusive aqui no Brasil durante o tempo da ditadura. E simplesmente ensinar, ou mesmo questionar, ou querer aprender a filosofia, a moral, a política, já seria considerado um descumprimento da lei. Já seria considerado um ato de terrorismo. Eu sei, parece não fazer tanto sentido isso no nosso mundo que a gente vive hoje, mas foi realmente assim que aconteceu. Então, por isso mesmo, a ética, ela está além da lei. Inclusive, é papel da ética avaliar as leis para saber se são ou não são éticas. Fica fácil a gente pensar isso quando a gente pensa um juiz que já ganha um grande salário, querer ser beneficiado pela uma lei do auxílio moradia, do auxílio alimentação, que devido a esse grande salário ele não teria necessidade nenhuma de receber. Mas ele arroga a lei para receber esses benefícios que muitas vezes extrapolam o salário de boa classe dos trabalhadores. A gente viu exemplos de juízes pedindo 7 ou 8 mil reais para auxílio alimentação. Evidentemente, uma lei antiética. Depois, na segunda parte, a parte dissertativa, onde vocês tinham que escrever, tinha aqui a número 1. Compare a ideia de bem em Aristóteles e bem em Agostinho. O bem em Aristóteles é a noção de meio termo, de justa medida, de, nas nossas ações, não cometermos excessos nem faltas. Ações morais, evidentemente. Já o bem em Agostinho é o sumo bem, a ideia de Deus enquanto amor. Para ele, buscando esse sumo bem, a pessoa estaria buscando a ética, a moral. Então, eram justamente essas duas diferenças. Então, o bem em Aristóteles está relacionado à maneira com que o indivíduo se relaciona com os outros indivíduos. O bem em Agostinho está relacionado com a maneira com que o indivíduo se relaciona com Deus. Então, é mais ou menos isso. Era simplesmente expor a ideia de bem em um e outro autor. A prova era com consulta e estava no material. Número 2 é: explique como para Alasdair MacIntyre ainda é possível falarmos em virtude hoje. Diga qual o seu conceito de virtude e dê exemplos hipotéticos de pessoas com essa virtude. O exercício aqui era sobre a virtude no Alasdair MacIntyre. E muita gente errou escrevendo sobre o que pensava ser virtude. Gente, opinião é como bunda, não tem valor para a filosofia. Eu dificilmente vou fazer questão para saber a opinião de vocês sobre X ou sobre Y. Não é esse o caso. E aqui está bem claro. Explique como para Alasdair MacIntyre. Então, prestar um pouquinho mais de atenção nessas questões. Tá? O que o Alasdair ele vai dizer? Que a virtude, como era vista lá no tempo do Platão, do Aristóteles,
ou mesmo do Agostinho, ligada ao indivíduo, ela ia mostrar que a virtude estaria em fazer o bem e fazer bem aquilo que o indivíduo faz. Pensando mais no exemplo de Platão, se o indivíduo é artesão, ele tem virtude quando ele é um bom artesão. Se o indivíduo é músico, ele tem virtude quando é um bom músico. Se o indivíduo é pai, ele tem virtude quando é bom pai. Nadir vai dizer que a vida de hoje ela é muito mais complexa do que lá na antiguidade. Arendt está inserido em vários círculos sociais, como, por exemplo, a família, a escola, o trabalho, a religião e assim por diante. Para ele, então, hoje a gente vai falar em virtudes individuais, como ele é virtuoso na igreja, virtuoso no trabalho, etc., e que se torna um problemão, porque abre um espaço para canalice, né? O cara vai lá, atrai a mulher, faz tudo quanto é que é sacanagem, é corrupto no trabalho, mas daí vai na igreja e quer pagar de santo. Então, para evitar isso, ele vai dizer que a virtude hoje ela é no seguinte: no indivíduo, tentar ter uma boa conduta, uma justa medida, tal como Aristóteles dizia, em cada um desses ciclos sociais, mantendo assim a coerência naquilo que ele faz. Ele não é bom para uns, maus para os outros, não. Ele faz bem e busca fazer o bem em tudo aquilo que ele faz, manter a coerência em todos os ciclos sociais. Era isso que era para estar exposto aqui, e tinha lá no polígrafo mais uma vez. E a questão 3 é: conforme o princípio de agregação do utilitarismo de Stuart Mill, é considerado válido sacrificar uma pequena parcela da população a fim de aumentar o bem-estar geral. Explique como e por quê. Mesmo assim, não é certo afirmar que essa doutrina defenderia ideias fascistas, como o genocídio e a segregação das minorias étnicas. Primeiramente, o princípio número 1, mais básico do utilitarismo, é buscar ampliar o bem e a felicidade e diminuir o mal, a dor, o sofrimento, etc. Aquela ideia de balança. Se, por exemplo, uma ideia fascista, ela já sai de cara promovendo a violência, e por isso mesmo a desgraça e a dor para determinada parcela da população. Então, mesmo que seja uma minoria numérica, ela não entra na balança utilitária, porque ela não pode ser considerada ética desde o princípio. E a outra questão, que seria aqui referente à segregação de minorias étnicas, também não é aceita dentro do utilitarismo. Porque o utilitarismo, quando ele fala em minoria, ele está falando sempre em minoria numérica. E geralmente são as minorias numéricas que detêm o poder, inclusive. E o utilitarismo busca promover a igualdade, fazer com que essas minorias étnicas sejam incluídas. Então, assim como na questão do genocídio, não faz sentido, não pode ser considerado ético, um projeto que desde o início que prejudicar a vida dessas pessoas. Se estamos falando em bem-estar geral e o projeto está falando em trazer um mal-estar para determinada parcela, não vai ser um bem-estar geral, porque aquela parcela ali vai estar sendo prejudicada. Então a gente tem que ter bem cuidado com o tipo de sacrifício que o Stuart Mill falava. O sacrifício que ele fala não é matar. O sacrifício não é torturar, não é fazer barbárie, esse tipo de coisa. O sacrifício que ele está falando é, caso tenha uma pequena parcela da população privilegiada, como são os nossos políticos, é justo que eles percam alguns privilégios para que sejam criados mais privilégios para a grande massa da população. É esse o tipo de sacrifício que ele está falando. Nada a ver com sacrifício de vidas, genocídios ou preconceito e discriminação. Beleza, pessoal? Estudem então o nosso polígrafo de ética, moral e virtude, gravem bem os conceitos e desejo a todos que vão fazer um bom PDA. Valeu, até a próxima!